Amém, queridos? Então, nesse momento, gostaria de convidar o pastor Jackson, diretamente de Suriname. Aqui está Suriname. ele, grande homem de Deus, pastor Jackson. Glória a Deus, Receba os paz, aplausos em pastor nome de Francinaldo. Jesus. Aleluia, que honra poder estar aqui com vocês nessa manhã. A todos os nossos irmãos do Amapá, paz seja convosco. Amém. Pastor, que alegria poder estar aqui com vocês. E é uma honra aqui, em nome da minha família, em nome da Igreja Quadrangular em Suriname, que Deus continue abençoando grandemente. Amém. Pastor, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas para que a igreja se intere um pouco acerca do seu trabalho transcultural. E, em seguida, nós queremos ouvir uma palavra de fé, de esperança, certamente uma palavra de renovo, assim como tens pregado aí. E Deus tem aberto grandes portas, salvado muitas vidas e assim o fará por mais tempo. Conte de onde Amém. O senhor é e há quanto tempo o senhor está no Suriname. Pastor, eu sou paulista, sou do estado de São Paulo, da cidade de Limeira, onde tive a honra de pastorear ali, ajudar como assistente na igreja de Limeira. E nós estamos aqui em Suriname, eu com a minha esposa Laila, os meus filhos Caleb, Benjamin e Azaf. Estamos aqui há 4 anos, em dezembro completa agora 4 anos, que estamos aqui nessa missão em Suriname. O senhor e sua família foi mandado para o Suriname. Vocês contavam com algum apoio no Suriname, além da Secretaria-Geral de Missões, algum grupo de irmãos? Como é que foi esse início? Não, pastor, foi um desbravamento. O apoio que nós recebemos aqui foi o apoio do pastor Guaraci, que quando nós viemos para cá, o pastor Guaraci ele veio junto na primeira viagem que eu fiz para cá. O pastor Guaraci ele veio para cá e me apresentou uma família de hindustanes, empresários aqui do país, e esses empresários, ainda que não eram cristãos, foram pontes de contato aqui para que a gente conhecesse o país, mas nós viemos pela fé, cara e coragem, e Deus fez uma obra maravilhosa. Glória a Deus. Na primeira reunião doméstica que o senhor fez, quantas pessoas reuniu? E na primeira reunião pública, quantas pessoas reuniu? E hoje? Ou um pouco antes da pandemia, quantas pessoas estão reunindo? Desafio muito grande, mas foi uma bênção. Aqui a gente começou reunindo com a minha família, com a minha casa. A gente chegou aqui e não tinha igreja quadrangular brasileira aqui. A gente não tinha templo, a gente não tinha membros, não tinha nada. Eu saí de uma igreja de mais de 10 mil membros lá no estado de São Paulo, pela fé, e viemos para cá, eu com a minha família, e a gente começou a fazer o nosso culto pessoal em casa. Até que um dia eu estava no supermercado, pastor, e o Espírito Santo de Deus, ele tocou no meu coração e falou: compra comida, compra um saco grande de arroz, compra comida, coloca numa caixa e começa a dirigir o carro. E quando eu te mandar, você para. Então, eu já estou começando o testemunho aqui. Nesse momento foi quando eu encontrei uma aldeia, e nessa aldeia foi onde a gente começou os trabalhos. E aí era, em média, 30 pessoas. Depois eu vou contar com mais riqueza de detalhes. Aí foi um milagre que Deus abriu a porta. E aí começamos o trabalho de célula. Foi onde começou a igreja quadrangular aqui em Suriname, numa aldeia de nativos, aqui de africanos. E depois fomos para a igreja. E aqui foi um avivamento, pastor. Foi um avivamento. Começamos o primeiro culto da igreja com 33 pessoas. Depois de fazer o culto doméstico. Depois, com um mês, nós já estávamos com mais de 100 pessoas na igreja. E hoje, nós já temos aqui 5 igrejas espalhadas no país, com lotação máxima em cada uma delas. Glória a Deus. Igreja, você ouviu isso aí? Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Em 3 anos, 5 igrejas e lotação máxima em todas. Redundante, parece uma pergunta até boba. Mas assim, o senhor, eu sei que vem da igreja do pastor Ciro,
um grande homem de Deus, certamente um grande professor para todos vocês. O Senhor entra no seu carro cumprindo com uma ordem do Espírito Santo e Ele então te mostra o caminho, estando o Senhor além das suas fronteiras. A pergunta que parece boba ou inocente: o Senhor acredita que Deus possa fazer coisas semelhantes e idênticas para nós dentro das nossas fronteiras também? Com certeza, pastor. Com certeza. Missões começam onde nós estamos. Missão começa na nossa cidade, no nosso país, na nossa Jerusalém. Depois, até os confins da terra. Pastor, lá em Limeira, eu auxiliei o pastor Círio Pereira do Lago, o pastor Osaide, e eles foram meus pastores. Ali o pastor Círio me apresentou quando criança, fez meu noivado, casamento, a apresentação dos meus filhos. Eu fui o último pastor, antes do pastor Círio falecer, que ele nomeou e me enviou para o ministério. Eu tive a honra de ser criado com ele como um pai. E o nosso trabalho começou ali, pastor. Começou em Limeira, milhares de pessoas alcançadas, evangelizadas. Pastor, Deus, Ele está buscando coração dispostos, corações abertos para poder receber, sabe, para poder receber esse poder dele e poder transmitir esse poder para as pessoas. E isso começa onde nós estamos. Muitas experiências nós tivemos no Brasil. E graças a essa experiência, saber que Deus é verdadeiro, que Deus existe, é que Deus tem manifestado o poder dele aqui em Suriname. Se nós não trabalhamos na nossa cidade, se nós não trabalhamos na nossa igreja local, a gente não consegue trabalhar fora também não. Coisa boa. Pastor, nós gostaríamos desse momento de ser abençoado com uma palavra de fé, de esperança, conforme o nosso jargão bem crente mesmo, trouxesse-nos uma palavra, uma pregação, algo que Deus tenha tocado no seu coração e possa dividir com parte da igreja brasileira reunida presencialmente aqui no Amapá e em todo o mundo que certamente está nos acompanhando pelas redes sociais. Esteja à vontade, pastor. Deus te abençoe e faça da sua palavra e da sua voz um instrumento de salvação, de graça e de despertamento para fazermos avançar o reino. Amém, pastor Francinaldo. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento. Que Deus continue abençoando grandemente. Amém. Aos irmãos aí do Amapá, a paz seja convosco. Bom dia. Quem está me escutando aí, levanta sua mão, dá um glória a Deus. Aleluia, aplaude o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Bom dia, meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês grandemente. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Agora exatamente aqui em Suriname e aí no Amapá também, 9h31 da manhã. Aqui, alegria muito grande poder estar com vocês nessa videoconferência. É um pouco diferente para nós. Eu queria estar aí com vocês presencialmente, mas infelizmente estamos passando aqui por uma terceira onda de coronavírus e novas variantes entraram no país, então o país está fechado. Nós estamos ilhados aqui, ninguém entra e ninguém sai. E o Suriname, como vocês sabem, é um país pequeno, fronteira com o Amapá, e qualquer impacto assim aqui no país externo tem consequências muito graves. Hoje, infelizmente, os hospitais já estão cheios. Não estamos assim com um impacto tão grande como o Brasil e temos orado por vocês. Mas pelo tamanho do país, 550 mil habitantes, o que está acontecendo aqui já é gravíssimo. E pedimos a ajuda da oração dos irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu convido você, querido, para abrir a palavra de Deus comigo. Em São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí comigo. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia. Deixa eu ver a sua Bíblia. Levanta a Bíblia aí, a espada do cristão. Você que tem a Bíblia digital, também seu telefone aí, seu iPad. Levanta aí também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Mateus, capítulo 4. Versículo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, aqui chove todo o tempo. Está um temporal aqui agora. Um temporal muito forte. E aqui a chuva não para. É o tempo todo chovendo.
Só a graça de Deus. Mas Deus dá vitória, em nome de Jesus. Aqui, quando começa a chover forte, a gente já fica aqui em estado de alerta, porque aqui inunda tudo. Orem por Suriname, pelas famílias das nossas igrejas, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 16, fala assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região de sombras de morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos. Te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, onde nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesse congresso de missões, um congresso de despertamento, um congresso, Pai, de avivamento, um congresso, Senhor, onde o Senhor tem chamado o seu povo como soldados para guerrear pelo reino de Cristo, para guerrear, Deus, por sua nação santa. Abençoa o teu povo, Pai, e manifesta do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui nós vemos a palavra do Senhor, quando Jesus, ele começa aqui o seu ministério. E a palavra do Senhor fala que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região de sombras de morte, a luz raiou. Irmãos, as pessoas que estão nesse mundo, infelizmente, estão cobertos por trevas e necessitam de embaixadores do reino de Deus para manifestar o poder da glória do Senhor pelas nações. E nós, como povo de Deus, somos honrados em ter essa chave que abre portas, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero falar sobre duas coisas importantes hoje, nessa manhã, sobre a presença do Espírito Santo na missão, o poder do Espírito Santo na missão e também a importância das nossas habilidades pessoais, das nossas habilidades, do nosso trabalho em missões, para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Aqui, se eu trocar alguma palavra por espanhol, por alguma outra coisa aqui no meio do caminho, não se importa não, eu corrijo aqui. É que é difícil, a gente não fala tanto português mais aqui, a gente fala muito espanhol e outras línguas, então, às vezes pode ser que entre aí no meio do caminho alguma palavra. Vamos lá. Quando nós chegamos aqui, queridos, foi um desafio muito grande, porque o Suriname é um país de língua germânica. O Suriname fala holandês. Imagina só, um paulista que fala porta, porteira, portão, sair de São Paulo falando um pouquinho de inglês, falando um pouquinho de espanhol, e de repente chegar aqui num país que fala holandês. Nós estudamos um pouco de holandês no Brasil, antes de vir para cá. Deus levantou uma professora que estava fazendo um estágio, uma holandesa, que estava fazendo estágio na nossa cidade. E ela nos deu aula de holandês. Porém, quando nós chegamos aqui em Suriname, o holandês do Suriname era totalmente diferente do holandês da Holanda. Então, nós tivemos que aprender tudo de novo. E é forte, é forte. Aqui, por exemplo, quando você vai falar bom dia, você fala Goedemorgen. Como está você? Hoe gaat het met u? Goed met jou. Goed, prima. É assim, a coisa é forte. E Deus tem nos dado graça. Para que você possa compreender um pouquinho desse país. Suriname é um país pequeno, com 46 anos de independência. É um bebê ainda. Um país ao lado aí do Amapá, fronteira com o Brasil. E é um país que tem aqui, nas suas terras aqui, 16 dialetos e línguas que são faladas
normalmente pelas ruas. A primeira língua que é falado aqui é o holandês. Depois temos aqui dialetos, Saranatongo, Saramacanse, Palmacá. Depois temos aqui dialetos de francês crioulo. As línguas inglês, espanhol, francês, hindi, árabe, chinês e outras línguas da Indonésia e português e outros países também. Suriname é um país formado por imigrantes que vieram de muitos lugares do mundo e completam aqui a população local. Os maiores dois povos que existem no país são os hindustanes, os indianos, que vieram lá do outro continente, os que vieram da Índia, e também os africanos. São as duas maiores populações do país. E quando nós chegamos aqui, nós recebemos o convite da Secretaria-Geral de Missões, do pastor Fernando, para estarmos assumindo, então, esse projeto. É um projeto que não era um projeto nosso, nós fomos convidados para vir para cá, e no meio de um congresso de missões, um congresso treinando para multiplicar, o pastor Fernando estava pregando e tal, de repente ele solta o microfone, entrega o microfone para a pastora Jane, e ali ele, cheio do Espírito Santo, desce daquele púlpito, e ele olha bem para mim, e ele fica me olhando. E daí quando ele me olha, e eu olho para ele, eu me lembrei de uma coisa. Eu vou contar um pouquinho do testemunho nosso, como nós chegamos aqui. Eu lembrei que há um ano atrás, daquele dia, daquele momento, eu e a minha esposa vimos um vídeo do pastor Fernando aqui em Suriname. E o pastor Fernando, ele estava fazendo um vídeo na Praça das Bandeiras e ele falava: nós estamos orando para Deus levantar um casal de pastores, um casal de missionários, para assumir e implantar a Igreja Quadrangular Brasileira aqui no Suriname. Ajudem-nos em oração. Então, naquele momento, eu chamei minha esposa para ver o vídeo e meu coração apertou. E ali naquele momento eu fiquei assim: Deus, onde é Suriname? Esse lugar que fala holandês. Eu não conhecia, irmãos. Para quem é do Amapá, do norte do Brasil, é mais fácil. Mas para a gente que está lá em São Paulo, a gente conhecia como Guiana Holandesa, né? As Guianas e tal, eu não conhecia Suriname. E naquele momento eu fui pesquisar. E eu falei: nossa, Deus, por que meu coração está apertado? Por que eu estou sentindo aí essa angústia, essa aflição, esse negócio aqui dentro que eu não sei nem explicar? Se for sua vontade, Senhor, que nós vamos para o Suriname. Eu fiz uma oração em secreto, nem minha esposa sabia. Se for a tua vontade, Senhor, que nós vamos para o Suriname, faça com que o pastor Fernando saia lá de Curitiba e venha aqui falar com a gente. Eu fiz essa oração, sinceramente, assim, mediante aquilo que eu estava sentindo. E era algo improvável. Passou um ano, irmãos, e o pastor Fernando, de repente, ele pregando lá na nossa cidade de Limeira, no Treinando para Multiplicar. E ali ele desceu do púlpito e ele falou comigo. Ele olhou nos meus olhos e eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, eu fiquei assim: uau, o pastor Fernando está aqui. Ele está me olhando. A oração. Irmãos, eu comecei a tremer. E ali ele falou: Jackson, separa uma sala para a gente conversar. Ele falou: faz um ano que nós estamos orando. Estamos orando por vocês. E Deus colocou no meu coração de eu convidar vocês para assumir a missão em Suriname. Vocês aceitam? Naquele dia, irmãos, era o aniversário nosso de casamento, meu e da minha esposa, 27 de maio, esse mês agora, que nós estamos completando 10 anos. Ali, ele fez o convite, eu falei: pastor, eu preciso orar. Irmãos, eu comecei a tremer, porque era muita coisa ali para mim naquele momento, imagina só. Eu falei: pastor, eu preciso orar. E eu preciso falar com a minha esposa. Ela está na Bahia agora, ela está em Salvador pregando no congresso do pastor Mário, ali pregando no congresso é tempo de semear, de pastores de crianças. Minha esposa estava treinando, nós saímos ministrando nos estados. Aí, e ali ele falou: aqui está meu telefone, eu vou esperar a resposta de vocês. Isso foi dia 27 de maio. 27 de junho nós estávamos em uma reunião com ele dando resposta de sim. 27 de julho, estávamos passando já por todo o processo natural que tem, o processo para envio de missionários. Passamos pela bancada, tivemos a nossa documentação aprovada, tudo dentro dos protocolos da nossa igreja. E então,
Eu vim para uma viagem, primeiro, conhecer o Suriname, foi onde eu conheci o pastor Guaraci, que ele apresentou aqui para nós uma família aqui no Suriname. E depois eu voltei para o Brasil, a gente passou a igreja que a gente pastoreava, e depois eu trouxe minha família para cá, e foi quando começou esse desafio, foi quando começou esse tempo de vitória. Quem tá aí me escutando, levanta sua mão assim, deixa eu ver. Você que está aí escutando, você que está compreendendo. Cadê esse povo abençoado? Glória a Deus. Irmãos, isso é um desafio muito grande. Vocês são uma bênção, irmãos. Igreja linda. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Irmãos, foi um tempo assim, um tempo de vitórias, um tempo muito diferente para nós. Nós saímos do interior do estado de São Paulo e viemos para um país que nós não conhecíamos ninguém, que nós não tínhamos igreja, e começar tudo do zero. Mas foi uma bênção. Vale a pena ouvir o chamado do Senhor, queridos. Vale a pena. Então nós aqui, um dia eu estava fazendo compra no supermercado. E como eu falei para vocês, meu inglês era uma negação. Ainda não é perfeito não, mas era terrível, irmãos. Imagina só, eu estudei um pouquinho de holandês para estar aqui, e o holandês, quando eu cheguei aqui, era totalmente diferente. E eu fui no supermercado fazer compra. E aqui no Suriname, cada produto que tem, eles colocam um preço. Por quê? Os donos de supermercados aqui são todos chineses. E eles não falam outra língua, eles só falam chinês. E eles colocam os preços e o povo olha preço, olha produto e compra. E aqui não tem, como no Brasil aí, direito do consumidor, nada disso. Se ele quiser mudar o preço, ele muda e tal. Aqui eu peguei, e na hora que eu estava fazendo compra, ali o Espírito Santo falou para mim: Jackson, compra um saco grande de arroz, compra comida, coloca numa caixa e começa a dirigir. Quando eu mandar, você para. Irmãos, é muito importante na missão, é muito importante no nosso trabalho como cristãos, na nossa vida cristã de cada dia, nós conhecermos a voz do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele fala, nós compreendemos e obedecemos. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados por isso. Não perca as oportunidades. Essa é uma frase que eu quero deixar para você, e é uma frase que dá base no nosso ministério. Não perca as oportunidades e escute a voz do Espírito Santo. Eu estava fazendo compras e o Espírito Santo falou: compra um saco grande de arroz, compra comida, coloca numa caixa, começa a dirigir, e quando eu mandar, você para. Eu estava ali dirigindo, queridos, dirigindo o carro, e de repente eu passei na frente de uma aldeia de africanos maruns. E naquele momento, o Espírito Santo falou: para aqui, desce, entra nessa aldeia, porque aí dentro tem um homem sentado esperando você. Eu falei: mas Senhor, eu não sei falar com eles, eu não falo a língua deles. E o Espírito Santo falou: fala inglês com ele, que ele vai te compreender. Fala inglês com eles que eles vão compreender. Eu falei: Senhor, mas eu não falo inglês. Naquele momento, eu entrei pela fé. Eu com um saco de arroz de um lado. Eu estava aí com o saco de arroz de um lado, com a caixa do outro. E fui entrando dentro daquele beco lá, dentro daquele lugar. E de repente, ali naquele lugar, eu virei uma curvinha assim que tinha, e eu vi um senhor sentado. E eu cheguei ali para ele e falei: hello, good morning. Eu só sabia falar isso. Hello, good morning. How are you? I am pastor. Eu sou pastor. E Deus me enviou aqui. E aquele homem falou assim comigo: Minotaki English. Minotaki, minosabitaki. Minosabitaki English. Alakindrehir taki English. Minotaki. O que é taki, taki, taki? Taki, taki é o dialeto local, irmãos. Ele falou assim para mim: eu não falo inglês. E eu tampouco falava dialeto. E ele falava assim: eu não falo inglês. As crianças aqui falam inglês. Fala com elas e elas vão traduzir para mim. E naquele momento, queridos, eu senti uma presença de Deus maravilhosa que inundou aquele lugar. Eu senti o Espírito Santo de Deus vindo sobre a minha vida com poder. E toda vez que eu falo desse tema eu me emociono, porque foi a nossa primeira experiência missionária aqui no país. Ali naquele momento,
Eu senti a presença de Deus e de repente eu vi aquele mar de crianças vindo, aquele monte de crianças. Ele deu um grito lá e de repente aquele mundo de crianças que estava dentro daquelas cabanas lá começaram a sair, aquela poeira levantando do chão e aquela criançada vindo, correndo. E de repente eu vi, irmãos, aquele mundo de criança. E as crianças chegaram para mim, o Malik e a Kim Saiwa. Eles chegaram para mim falando assim: fala inglês comigo que eu compreendo, eu vou te ajudar. E ali então o Espírito Santo de Deus me batizou com novas línguas. O Senhor, ele me encheu com a presença dele. E naquele momento nós começamos a falar em novas línguas. Ali eu comecei a falar o inglês, irmãos, que eu não falava antes. Deus, ele me capacitou com um dom que eu não tinha antes. E então eu falei para aquelas crianças: eu sou pastor e Deus me enviou aqui. Eu estava no supermercado e Deus mandou eu comprar comida e trazer aqui para vocês. Então, aquelas crianças falaram para aquele senhor. E aquele senhor, ele falou assim para mim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é o nome do seu Deus? Porque hoje eu fiz um pedido para esses milhares de deuses que tem no Suriname. E eu falei: se existe um Deus verdadeiro no Suriname, aquele senhor falou, que esse Deus faça a comida chegar na minha casa. Que esse Deus escute o meu pedido e que faça a comida chegar na minha casa. Então, naquele momento, queridos, ele falou: pastor, como que é o nome do seu Deus? Porque o seu Deus é o Deus verdadeiro, porque ele escutou a minha voz e ele fez a comida chegar aqui na nossa casa. Naquele momento, queridos, eu falei: o nome do meu Deus, o nome do nosso Deus é Jesus. O nome do nosso Deus é Jesus, ele ama vocês. E ele fez a comida chegar na casa de vocês porque ele ama vocês, ele escutou sua oração. Aleluia! Naquele momento, queridos, aquele lugar foi cheio da presença de Deus. Aquelas crianças começaram a cantar uma música que eles aprenderam. Há mais de 30 anos atrás, passou um missionário naquele lugar e ensinou a eles uma música que é assim: Gado de Wambungado, soade. Gado de Wambungado, soade. Aopomi, adrai-me lontu, apot-me futu, na reigrong. O que significa essa música? Deus, Jeová, é um bom Deus. Só Ele é. Deus, Ele é um bom Deus. Ele me levantou. Ele está na minha frente, Ele está atrás de mim. Ele está ao meu redor. E Ele coloca os meus pés nas regiões celestiais. Há mais de 30 anos atrás, o missionário tinha passado naquela aldeia e falado de Jesus para aquele povo. Aquele senhor era um dos últimos que estavam ali que conheceu o missionário. E Deus deu a oportunidade de Jesus ser manifestado para aquele homem. E eu falei: o Senhor permite nós começarmos um trabalho aqui com essas crianças. Minha esposa é professora de crianças. Ela é pastora de crianças. Ele falou: pastor, a aldeia está aberta para vocês. Pode começar esse trabalho. Então ali, queridos, começou a nossa primeira igreja. Começou a nossa célula. E nós estávamos com um desafio. Por quê? Porque eu não falava o dialeto deles. E eu não falava também fluente as línguas do país. Então nós ficamos nesse desafio de encontrar tradutores para nos ajudar. E então, depois de 2 meses, nós encontramos tradutores e começamos o trabalho. Então, naquela célula, meu irmão, você pode colocar para mim, por favor, as fotos aí ali do trabalho da nossa primeira igreja, o trabalho com as crianças. Glória a Deus. Um trabalho maravilhoso que a pastora Laila, minha esposa, faz até hoje com as crianças aqui do país. Aí tem minha esposa, essa é de amarelo, pastora Laila, minha esposa, essas são as crianças aqui. O Malik é esse que está sorrindo do lado da minha esposa, aí atrás. Ele é o nosso filho de coração. Ele que foi nosso primeiro tradutor aqui de inglês para Saranatongo. Essa senhora holandesa do lado é uma das voluntárias que nos ajuda no projeto. Pode colocar outra foto para mim, por favor, da pastora Laila ministrando. Glória a Deus, junto com as crianças. É uma bênção, queridos. Um trabalho maravilhoso que a pastora Laila faz aqui com a equipe.
do Ministério Infantil, de MUC, Missões Urbanas com Crianças. Ok, pode tirar um pouquinho, depois a gente passa as fotos, para eu poder explicar para os irmãos depois o que é cada um. Glória a Deus. O que acontece? Irmãos, ali, os irmãos, as crianças falavam assim: pastor, o senhor não é pastor? O senhor não é missionário? Por que o senhor não leva a gente para a igreja? Eu falava assim: mas eu não terminei ainda de preparar o prédio. Primeiramente, a gente não tinha prédio ainda, a gente não tinha igreja. A gente era missionário, a gente tinha acabado de chegar e não tinha aberto a igreja. Depois eu encontrei um prédio, nós alugamos esse lugar e nós começamos a tirar as divisórias, as paredes que tinha no meio, limpar, e estava uma bagunça lá. E as crianças falavam assim: hoje é domingo, pastor. Vocês não são pastores? Por que vocês não levam a gente para a igreja? Vocês não são missionários? A gente quer ir para a igreja. Eu falei: a gente ainda não tem uma igreja preparada. A igreja ainda não está pintada, não está nada. E ali foi a nossa segunda experiência, queridos, que nós tivemos com eles. Eles olharam bem no meu olhinho assim, uma criança. Eles falaram assim: pastor, a gente não está querendo uma igreja bonita. A gente não está querendo cadeira bonita, um lugar pintado. A gente só quer um lugar para a gente orar e para a gente ir para a igreja, para a gente buscar o Senhor. Ali, queridos, isso me quebrou. E ali o Espírito Santo, ele falou comigo. O Senhor, ele falou comigo: as coisas simples deixam as pessoas mais perto de mim. Eu estava querendo fazer uma coisa muito grande, irmãos. Eu estava querendo fazer, uau, cadeira bonita, aquela coisa, porque eu vinha com esse costume do Brasil. É uma cultura nossa de querer fazer mega igreja, coisa bonita e tal. Não é mal fazer isso. Mas eu vinha com uma outra cultura. E aqui, para eles não estavam preocupados com coisa bonita. Eles estavam preocupados com a essência, eles queriam Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados ficamos preocupados com tanta coisa e nós esquecemos do essencial, que é o poder de Deus, que é a unção, que é o Evangelho de Cristo. Isso muda vidas. Naquele momento, isso foi num sábado. No domingo, eu aluguei o ônibus. Eu peguei emprestado cadeira aí dos tradutores, dos amigos aí. Eu falei: amanhã estamos abrindo a igreja. Então, irmãos, coloquei todo mundo dentro do busão, do ônibus, e fomos para a igreja. No nosso primeiro culto, nós tínhamos 32 pessoas, para a glória do Senhor Jesus. Igreja com crianças, com adolescentes, e o primeiro culto já tinha 32 pessoas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Essa aí foi a nossa primeira igreja. Olha só. Aí foi a nossa primeira igreja. A pastora Laila pregando no chão de terra. Aí a gente tinha que competir, irmãos, com os ratos. Tinha muito rato aí. E a pastora fazia fantoche, a pastora pregando. E nós tínhamos que competir com os ratos. E depois deste lugar aí, nós levamos os irmãos, as crianças, lá para a igreja onde nós temos hoje a nossa primeira igreja. Se puder soltar, por favor. Olha só, essa é a nossa primeira igreja. Hoje a igreja está assim, uma igreja linda. A fisionomia deles já mudaram, uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Pode soltar o vídeo para mim, querido, por favor? O vídeo aí que mostra um pouquinho do nosso trabalho aqui em Missões. Pode soltar o áudio, por favor. Glória a Deus. Essa é a nossa primeira igreja aqui no Suriname. Antes do distanciamento social, antes de coronavírus. É um avivamento, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso louvar a Deus com esse povo. Eles não têm limites para o Senhor. Aleluia. Um povo abençoado por Deus. Irmãos, vale a pena todo o esforço, vale a pena deixar tudo para trás no Brasil. Volta para mim no vídeo lá, querido, por favor, não acabou não. Essa é a nossa segunda igreja, a Catedral do Avivamento, aqui em Suriname. Hoje, essa igreja é uma igreja em espanhol, 100% hispana, a maior igreja hispana aqui do Suriname. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, a maior igreja hispana aqui do país. Glória a Deus.
Agora vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho em células. Nós trabalhamos, irmãos, com vários grupos étnicos aqui no país, com hispanos, cubanos, venezuelanos, outros países também, haitianos, surinameses, brasileiros, vários países que se encontram aqui. Esse aí foi a nossa primeira igreja. Quando nós começamos o projeto, foi nessa aldeia aí que Deus abriu as portas e o Senhor perguntou qual era o nome do nosso Deus. E aí nós apresentamos Jesus. Olha esse pastor gordinho. Oh, bênção. Suriname faz bem, irmãos, para o corpo, para a alma e para o espírito. Aleluia. Olha só, a nossa tradutora, minha esposa a pastora Laila também, nesse trabalho com as crianças. É um trabalho árduo, irmãos. É um trabalho árduo, mas vale a pena. Aí era um lugar que as crianças se esfaqueavam. Tinham crianças que esfaqueavam umas às outras. Mas hoje eles foram transformados pelo poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é um novo tempo. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Aleluia. Nós temos aqui outros projetos também, queridos. Nós temos aqui escolas de música, ITQ. Nós temos aqui preparação de líderes. Glória a Deus. Sei um pouquinho do nosso trabalho aqui. Glória a Deus. A escola de música que nós tivemos aqui com os irmãos haitianos. Amém. Vamos continuar passando então um pouquinho dos vídeos? Pode passar para o outro vídeo, que daí eu vou explicando para os irmãos cada vídeo que é. Essa aí é a nossa primeira igreja aqui no Suriname. A nossa primeira igreja, onde nós começamos a igreja oficial. Pode soltar de novo esse vídeo, por favor. Essa aí foi a nossa primeira igreja oficial aqui no Suriname. Depois que nós saímos lá da casa, da aldeia, nós levamos os irmãos para essa igreja aí. Aí já é com distanciamento social. Nós temos que fazer 3 cultos por domingo para caber o povo, porque já estamos com a lotação máxima. Pode passar para outra, por favor. Essa aí é a nossa segunda igreja. Essa é a nossa segunda igreja, a Catedral do Avivamento, aqui em Suriname. Solta de novo, por favor, querido. Esse aí para os nossos irmãos verem. Glória a Deus. Vejam, querido, nossas crianças, nossos adultos. Aí com o distanciamento social estamos um pouco limitados, mas Deus tem dado graça. Pode vir o próximo. Esse aí é o nosso trabalho que nós temos agora, um trabalho novo com os índios, onde a pastora Laila está começando um projeto social, escola com os índios, e nós queremos abrir a nossa nova congregação, a quinta igreja lá com os índios em nome de Jesus. É um projeto que está em estruturação no meio da floresta amazônica aqui em Suriname. Essa família é uma família que estava passando por problemas aí, por medo. Espíritos malignos vinham à noite para poder atormentar essas crianças. E aí, pastora Laila, por meio do Espírito Santo, Deus revelou, falou, essa maldição foi quebrada e essa família foi abençoada. Glória a Deus. Vamos passar para o próximo. Aí é o local onde está sendo feito já a estruturação para receber a escola e também a nova congregação. Esse local aí foi cedido para que nós viéssemos a abrir a quinta igreja quadrangular, o quinto ponto aí de apoio da nossa igreja aqui em Suriname. Próximo. Glória a Deus. Olha só, a missionária Sandra, ela que é surinamesa, que é índia, que nos ajuda aqui nos projetos, ela ia evangelizando e falando com os índios sobre o projeto que vai começar aqui no país. Glória a Deus. Essa aí, queridos, são as catástrofes que acontecem aqui. Por isso que eu falei que aqui chove muito. E quando chove, o pessoal já fica em alerta, porque muitos lugares alagam. Nós estamos passando por uma dificuldade aqui no país agora, porque as lavouras foram devastadas pela água, assim como vocês podem ver aí. E está tendo um problema aqui de alimentação, porque a base da alimentação aqui são vegetais e muitos foram devastados.
O Suriname fica aí na fronteira com o Brasil, entre as Guianas, fronteira aí com o Amapá e Pará. Glória a Deus. Pode passar. Vamos ver. Esse aí é um projeto, queridos, que nós temos aqui, um projeto social, onde nós incentivamos os irmãos da igreja, as crianças, a fazerem trabalhos sustentáveis. Elas buscarem o mantimento delas na própria casa, para não ficar dependendo, muitas vezes, do Estado, dependendo aí de terceiros. Assim como Paulo fazia tendas, esses aí são os meus filhos. Assim como Paulo fazia tendas, nós ensinamos as pessoas a trabalharem para terem seu sustento aí nas suas casas. Nós trabalhamos aqui com coelhos, cunicultura, temos um trabalho aqui com coelhos também, e também trabalho aí com aves, onde a gente pode estar produzindo carne e ovos para poder alimentar as pessoas e vender também para ter recursos aqui para as famílias. É um projeto maravilhoso, é um projeto piloto, um projeto de incentivo para que as pessoas sejam abençoadas. E nesse dia aí, nós estávamos aí, pode deixar passando o vídeo, por favor. Nesses dias aí, nós estávamos aí separando os ovos para poder entregar para as famílias carentes aqui do país, e contamos com a ajuda de oração de vocês, para que Deus continue abençoando esses projetos aqui. Irmãos, o projeto no Suriname é um projeto muito grande. O trabalho no Suriname é um trabalho grande, um trabalho nacional. E a Igreja Quadrangular aqui no Suriname é uma igreja nacionalizada, uma igreja nacional, que tem feito um trabalho que alcança os 4 pontos aqui desse país. E esse aí é o trabalho com as crianças, aquelas crianças que estavam lá naquela aldeia, depois que a gente fez trabalho com elas, esses 3 anos aí que trabalhamos, trabalho de ressocialização, o governo, irmãos, tirou as crianças daquela favela, tirou as crianças lá daquele lugar, porque era um lugar de favela mesmo, um lugar bem crítico, e levou eles para um novo lugar. Essa é a pastora Laila, minha esposa, abençoada, e levou as crianças para um outro lugar, um lugar abençoado, um hotel, um antigo hotel, e deu para eles novas casas. Eles receberam casas dignas aí de pessoas, de cidadãos, e hoje vivem em um novo lugar, e nós ajudamos eles. Toda semana a pastora Laila tem um trabalho lá com eles, de GP Kids, e escola também, que ensina valores morais e éticos. E aí é a distribuição dos ovos para auxílio e apoio social. Irmãos, a missão da igreja é muito importante. Nós fazemos esse trabalho, um trabalho social, que ajuda as pessoas em todos os âmbitos, tanto espiritual, quanto físico e emocional. Pode passar o próximo vídeo, por favor, ou foto que tem aí. Glória a Deus. Essa aí é a nossa equipe que estamos lá começando o trabalho com os índios. Pode passar. Esse aí é o local lá da Igreja dos Índios, onde vai ser a igreja e a escola. Estamos estruturando. Pode passar. Essa aí é a nossa igreja dentro do garimpo aqui do Suriname, que diz a terceira igreja que abrimos aqui, que foi aberta aqui no Suriname. Essa é uma igreja que estava lá no garimpo e é uma igreja quadrangular que foi incluída dentro da missão também. Essa é a nossa 4ª igreja. Essa aí é a nossa 4ª igreja, que faz 4 meses que nós abrimos aqui no país. Glória a Deus. Esses aí são os batizandos, os últimos batizandos que nós tivemos aqui, mesmo com a pandemia. Pode ir passando as fotos do batismo. Glória a Deus. Mesmo com a pandemia, nós estamos batizando os irmãos, trabalhando, e a obra não pode parar. Algo muito interessante que aconteceu aqui, irmãos, é que a cada bloqueio, a cada lockdown total que temos aqui no país, quando as igrejas são abertas, quando tudo é aberto, a igreja fica muito maior do que antes. Você pode dar um glória a Deus por isso. Eu vou falar mais uma vez. A cada bloqueio, aqui não é igual no Brasil. No Brasil você tem direito de ir e vir. No Brasil você tem direito de ter culto. No Suriname não. No Suriname, quando eles falam fecha tudo. Não tem deputado, não tem senador, não tem quem faça, meu irmão. Aqui o negócio é diferente. E esses dias aqui, as igrejas foram obrigadas a fechar. Olha só, isso aí é um panorama geral das nossas igrejas aqui no país. Glória a Deus. A gente começou do zero. E hoje nós temos esses trabalhos aí. Esses aí são os africanos.
Como eu estava falando aqui, quando eles fecham, irmãos, fecha tudo, não tem mercado aberto, não tem nada aberto. Mas quando abre, a igreja multiplica muito mais. Por quê? Nós ensinamos aos irmãos a terem comunhão com Deus nas suas casas. E depois, quando eles voltam para a igreja, voltam eles, as famílias e todos os amigos e vizinhos que estão perto, vêm junto com eles. Glória a Deus. Esse aí é o mercado onde nós evangelizamos. E louvado seja Deus. Glória a Deus por esse trabalho. Pode ir passando, por favor. Glória a Deus. Essa aí é um pouquinho, irmãos, da nossa realidade. Essa é um pouquinho da nossa história aqui no Suriname. Um país que estamos aqui agora em dezembro, completa 4 anos que estamos aqui. E louvado seja Deus. Como eu falei para vocês, Suriname é uma mistura de países. Olha só, os chineses aqui do Suriname, vocês viram os africanos também. Pode ir passando. Olha só, os indonésios, o pessoal da Indonésia, da ilha de Java, que estão aqui também. Tem muitas culturas. O Suriname fala muitas línguas. Cada um deles fala a sua língua, usa a sua roupa e protege a sua cultura. Glória a Deus. Então, se você quer saber sobre os países, se você quer ter uma experiência transcultural, o melhor lugar para você vir é para o Suriname. Você pode aí aplicar todas as línguas que você sabe, aprender línguas novas, culturas novas. Olha só, aqui no Suriname tem templos gigantescos, olha aí, templos hindustanes gigantescos tem aqui no país. E no meio desses templos gigantescos, temos a Igreja Quadrangular, que tem sido uma bênção aqui nesse país, que tem se destacado pelo trabalho social. Glória a Deus. Aí são os africanos aqui do país também, um dos públicos que nós temos mais, assim, impacto, que nós temos um trabalho muito forte com eles também. Olha só, para nessa foto aí para mim. Uma coisa que as pessoas não têm observado, irmãos, é o Suriname. Muitas vezes as pessoas não dão valor para o Suriname. Mas o Suriname, ele é o país com o maior número de árabes, o maior número de muçulmanos da América do Sul. Olha só o número de muçulmanos que tem aqui. E por meio de Suriname, os muçulmanos estão entrando no Brasil, os muçulmanos estão tomando o norte do Brasil, e as pessoas não estão percebendo. Então, que vocês possam orar por isso. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Israel. Israel está passando por um ataque muito grande, assim como o pastor Francinaldo falou. E o Suriname tem aqui radicais, tem aqui pessoas que fazem parte de todos os graus de muçulmanos e da realidade que passa lá. Eu não posso entrar muito em detalhes aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E orem e fiquem atentos. Isso é um alerta para as nossas autoridades do Brasil também. Esses aí são os africanos com os funerais. Eles fazem festa aqui. Os africanos fazem festa quando morre alguém. E essa próxima foto que vocês viram é aqui rituais dos hindustanes, onde eles colocam fogo aqui e eles invocam aí a entidade do fogo para ser guia deles. Pode ir passando, por favor. Isso aí é os mercados ao ar livre que tem aqui no país. E nesses mercados ao ar livre, irmãos, passa algo muito, assim, diferente. Que tem uma cultura aqui de comer carne. Mas olha a carne que eles comem. Coloca a carne aí, meu irmão. Olha só isso aí. Irmãos, muitas vezes, ser missionário não é fácil. E nós temos que passar por coisas que muitas vezes a gente não quer. Tem que consagrar para Jesus e bola para frente. Isso aí é carne de macaco. Isso aí não é pessoa, não. Isso aí é macaco. E tem lugares que, para entrar, tem aldeias aqui no Suriname que, para entrar, a pessoa tem que comer com eles. Essa carne aí. Feia. Tá feio esse negócio. Mas faz parte da cultura do Suriname. E se a gente quiser alcançar o povo, a gente tem que ir entrando dentro da cultura. Irmãos, essa é um pouquinho da nossa realidade. Esse é um pouquinho aqui do nosso dia a dia. E eu quero passar para o pastor Francinaldo e saber se o pastor tem mais alguma pergunta sobre a missão aqui em Suriname. Glória a Deus.
Que Deus abençoe muito, queridos, vocês. Foi uma honra muito grande poder estar participando com vocês nessa manhã. E eu falo para vocês, meus irmãos, não desistam, não desanimem, porque vale a pena servir ao Senhor. Nós chegamos aqui em Suriname, irmãos, não tinha ninguém. Hoje, nossas igrejas têm aí, juntando as igrejas, nós temos centenas, centenas de pessoas. Louvado seja Deus por essas portas abertas. Louvado seja Deus pela sua vida, que tem ofertado no terceiro domingo do mês e tem orado por missões. Depois eu quero fazer uma oração por vocês especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, é o pastor Mercúrio que está aí, rapaz. Pastor. Pastor Francinaldo foi lá para outra igreja e eu voltei para cá. Glória a Deus. Pastor, tua palavra foi tremenda. Lá em Santana, né? Foi maravilhoso. Aqui também. A gente te ouviu perfeitamente bem. As fotos, olha, foi tremendo, tá? E você fica à vontade agora para dirigir uma oração, ministrar uma palavra profética para esta igreja. Esta igreja aqui, ela já te ama, já desde o ano passado que ela te ama, porque desde Amém. o ano passado a gente fala de você, ou seja, desde quando você já, quando a gente começou a sonhar com essa abertura da igreja aí no Suriname, juntamente com o pastor Guaraci Júnior, né? E o pastor Fernando Camargo, e o pastor Guaraci Júnior tem amizade com as autoridades aí, inclusive foi aí, te apresentou e tal. Então a gente já tem orado, já tem intercedido por vocês, né? E eu quero informar agora para a igreja que o pastor Jackson, ele está conosco aqui como pastor auxiliar em tempo integral aqui da igreja sede. No sistema, Aleluia. se você puxar onde é que o pastor Jackson está, ele está aqui, ele está ligado à nossa igreja, né? E ele é ligado à nossa igreja. Então, irmãos, a nossa responsabilidade como pastor Jackson agora aumentou, viu? Se você orar, você tem que orar dobrado, porque agora ele pertence, né? Ele está ligado aqui ministerialmente à nossa Amém. igreja, né? Ele é pastor, presidente da igreja do Suriname, mas a documentação ainda, isso é muito complicado acontecer, né? Assim, é um trâmite longo, mas logo vai acontecer. Mas por enquanto ele está ligado aqui conosco e para nós é uma honra, pastor, tê-lo aqui, tá bom? Então, pastor, é contigo. Glória vamos a orar. Deus. Amém. Vamos orar. Eu convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus, levantar suas mãos aos céus, porque nós vamos clamar pelo Senhor dos céus. O Senhor diz: clama-me, clama a mim, clama, e o Senhor Ele dará as nações por herança. Nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor, queridos, Ele vai usar vocês. O Senhor, Ele vai usar vocês poderosamente, para que o avivamento venha por Amapá, pelo Macapá, que o avivamento venha por todas as cidades aí do estado, tocando o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós estamos na Tua presença e nós Te louvamos, ó Deus, pela vida do Teu povo. Senhor, assim como a Tua palavra diz, Senhor, para nós estarmos em Jerusalém até que o do alto sejais revestido de poder, estar na Tua presença, Senhor, clamando por poder e por milagres. Senhor, eu creio que o Seu povo já está cheio de poder. Eu creio, Senhor Deus, que o Seu povo já está cheio da Tua presença. Senhor, e que a partir deste momento, eles venham com ousadia, Deus, manifestado o Teu poder sobre o Brasil, Senhor, sobre o Amapá e sobre os outros países do mundo, em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Senhor, muito obrigado. E eu Te peço, Deus, usa o Teu povo poderosamente, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas recebereis poder. Receba o poder do Espírito Santo agora. Receba o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo na tua vida. Sinta o toque do Espírito Santo te capacitando agora, em nome de Jesus. Avivamento pelo Amapá, avivamento para esse estado, avivamento em nome de Jesus. Este avivamento, Senhor Deus, que quebra as cadeias.
Senhor Deus, salvação em massa nesse estado, pelo Brasil, em nome de Jesus. Salvamento em massa, Senhor, milhares e milhares de pessoas. Senhor, assim como o Senhor derramou essa unção, Deus, sobre o nosso ministério aqui em Suriname, em salvação em massa, por esse país, por milhares de pessoas, nós declaramos salvação em massa, salvação em milhares e milhares de pessoas, aí no Amapá, Senhor, em nome de Jesus, que milhões e milhares de pessoas sejam salvas, sejam restauradas, sejam curadas, que a manifestação do poder do Espírito Santo esteja sobre a igreja, em nome de Jesus, e que por onde eles passarem, pessoas sejam curadas, mortos sejam ressuscitados, pessoas sejam salvas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês, queridos. Muito obrigado, Amapá. Muito obrigado, Amapá, por abrir as portas, por nos ajudar a começar esse trabalho aqui em Suriname. Se esse trabalho tem chegado como chegou, é porque Deus está em primeiro lugar. E porque a Amapá, por meio do pastor Guaraci, por meio do pastor Mercúrio e toda a igreja da Amapá, tem apoiado desde o primeiro dia esse projeto. Fazemos parte da mesma igreja. Somos aqui um povo em Cristo. Amo vocês. Que Deus abençoe. Pastor Jacques, Deus abençoe. Aleluia. Um abraço.